Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Pela decisão de ter vindo à Casa Espírita, prometo que vou me esforçar para ser proveitoso esse tempo. Que esse tempo possa nos permitir que a gente conheça, reflita, refaça as nossas escolhas e assim aproveitemos o tempo precioso da encarnação. A gente não está aqui na Terra a passeio. Nós estamos com uma grande missão. E a gente vai então aproveitar esse tempo agora para que a gente possa fazer assim uma reflexão bem calma, serena. E agora a gente vai unir todos, imaginemos nós elevando assim a imagem do nosso coração para o alto, como se todos erguessem a mão do seu coração numa única força da alegria, da paz, da gratidão à vida, gratidão às pernas que nos trouxeram aqui, aos olhos que nos permitem olhar, aos ouvidos que nos permitam aprender e, acima de tudo, gratidão à vida que nos permite fazer cada dia um caminho melhor, nos oportuniza para a gente fazer um pouquinho melhor a cada dia. Nessa certeza do abraço que cada um nesse momento está recebendo, imaginem-se sendo abraçados, a gente agradece a espiritualidade que está aqui e a gente se concentra agora no que vamos abordar. Que a paz, que a luz esteja em cada coração, que assim seja. Hoje me coube falar de conhecendo a obra básica, o céu e o inferno. Para quem não sabe, a doutrina espírita tem em seus fundamentos codificados 5 livros, né? E quando a gente se dispõe a estudar, né, a doutrina espírita, a gente se dispõe a conhecer tudo que foi escrito, organizado por Kardec e sua equipe, mas a doutrina não é de Kardec nem de quem estava encarnado, e sim a doutrina que foi ditada pelos espíritos. Então a doutrina espírita traz os seus fundamentos em 5 grandes obras. E eu vou falar hoje de uma obra chamada O Céu e o Inferno. É a 4ª obra da codificação espírita. Tem uma pessoa que me disse assim, essa semana me disse, eu morro de medo só do título dessa obra, O Céu e o Inferno. Por que acontece isso? Porque a gente traz, seja da criação da doutrina católica, seja de outras doutrinas, a gente traz o medo do inferno. E a gente vai ver que a doutrina espírita desanuvia tudo isso. E quando ela nos esclarece, a gente toma conhecimento que não tem nada a ver com dor, castigo, um Deus brabo, nada disso. Mas como é que eu tomo conhecimento? Estudando, se esforçando, querendo estudar. Então, esta obra é a 4ª obra, quase no final da trajetória de Kardec, ele vai publicar essa obra. Ela chama-se, então, O Céu e o Inferno, ou, no segundo título dela, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Justiça, quando a gente fala justiça, a gente já leva mais, né, outro medo. Porque, meu Deus, a justiça, mas ela é divina. Como é que Deus é justo conosco? Então, está tudo explicadinho aqui. Ela foi publicada, então, em Paris, em 1865. Não faz muito que a gente comemorou 150 anos, né, da obra.
Não se sabe dizer por quê, mas essa é uma das obras mais desconhecidas dos espíritos. Talvez seja até pelo medo do título. Mas a maioria dos espíritas não conhece essa obra, que é a obra básica. Não deveria ser assim. A gente deveria se dispor a estudar, compreender, porque quando a gente estuda e compreende, a gente perde o medo. Nós só temos medo daquilo que é desconhecido. Como é, então, me cabe para tentar incentivar que vocês se animem a estudar a obra, a ler a obra? O que me coube fazer, então, hoje? Explicar como é que ela está organizada. Para quem sabe, desperte a curiosidade de vocês. Vocês desejam. A obra é bem ali na livraria, está bem acessível. E também eu vou até me colocar à disposição, caso alguém depois se desperte o interesse da leitura. E no decorrer da leitura, eu não entendi isso, não entendi aquilo, né? Porque a pessoa dizia assim, é que nem a minha mãe diz, eu leio, não me lembro nem o que eu li, também não entendi muito bem. Não tem problema, se por acaso alguém se dispor a estudar a obra e depois quando estiver lendo a obra, fica com dúvidas, pode me procurar que eu ajudo a entender, né? Eu posso ajudar, e aqui na casa todos os facilitadores vão com certeza ajudar. Então essa é uma obra que não é para ler correndo, é para ler um pedacinho por vez, umas 3, 4, 5 vezes, raciocinar, pensar, ler com calma, que a própria espiritualidade, quando nós estivermos dormindo, vai ajudar a gente a entender. É uma obra para ser lida com calma, refletida. Como é que esse livro se organiza? O que tem dentro desse livro escrito? Tem muitos temas que vão nos ajudar a responder as perguntas que nos trazem medo. Por exemplo, existe ou não existe vida após a morte? O que realmente acontece depois que eu desencarno? Qual é o mistério que eu preciso compreender? Ela vai trazer. Existe o céu? Existe o inferno? Existe o purgatório? Tudo perguntas respondidas dentro da obra. E as penas impostas aos nossos erros são eternas? Existem anjos e demônios? Como é que se faz a transição do momento da morte? Chamado passamento, passagem. Inclusive, uma curiosidade, tem um capítulo que fala só sobre a passagem, como é a passagem. Mas até uma curiosidade, porque na doutrina espírita a gente usa muito o termo umbral. Vocês sabem que umbral, então muitas vezes a gente diz, meu Deus, umbral, e a gente tem aquele medo do umbral, eu vou botar o pé no umbral. Muitas vezes a gente tendo esses conceitos errados, a gente só trocou o medo do inferno pela palavra umbral. E não deve ser assim, não deve. Mas como é que a gente vai fazer? Estudando. Como é que vivem? Tá muito que bem. Então, depois que tem a passagem, passa pela porta da vida física, depois do túmulo, o além-túmulo, visto que o corpo morre, mas a alma não morre. Como é que eles vivem no mundo espiritual? Como é que é a vida lá? Como vivem os que foram bons? E como vivem os que foram ruins e perversos? Porque tem uma coisa, passar pela porta, passa todo mundo. O gordo, o magro, o rico, o pobre, o branco, o escuro, todo mundo vai passar. Ninguém veio para ficar aqui. Então, todos passam, isso é certo. Todos fazem a passagem. Tem sofrimento no mundo espiritual? Como é que é esse sofrimento? Os criminosos que estão aqui no mundo físico se arrependem no mundo espiritual? O que acontece com eles? Será que estão no inferno? Estão no purgatório? E os que cometeram suicídio? Vão para onde? Tudo perguntas que eu tenho certeza
que todo mundo se faz. Se parar para pensar, e especialmente, muitas vezes no final da vida, quando nós estamos lá chegando, botando o pezinho no mundo espiritual, muitas vezes tem a dúvida, o medo, o temor. Então, por conta de todas essas perguntas que eu levantei aqui, foram todas respondidas na obra básica chamada Céu e Inferno. Está tudo explicado. Tudo. Então, a gente pode buscar respostas se a gente se dispuser a ler, a estudar, a ouvir palestras acerca do tema. E eu posso assegurar a vocês, certeza absoluta, vocês vão sair melhor depois que estudaram e leram a obra, que eu aconselho que seja 4 ou 5 vezes para a gente aprender bem, do que antes de começar a ler. Vai mudar tudo. Muda tudo. Muda o conceito de arrependimento, de remorsos, de reiniciar um novo dia, de refazer, de que Deus não é bravo, de que Deus é misericordioso. Muda tudo. Por isso o convite de estudar a obra básica. Eu espero que vocês fiquem bem curiosos para estudar a obra básica. Estes graves problemas existenciais que eu citei, todas essas perguntas, já com certeza frequentam o pensamento de todos. E essas perguntas, no decorrer da humanidade, sempre existiram. Por isso que o Kardec vai reunir todas as instruções dos espíritos, agrupa bem direitinho, arruma todas as manifestações, anota bem organizadinho e bota na obra. Então, olha o trabalho de caridade que eles tiveram para nos esclarecer. Este livro, então, olha bem, isso aqui é até mais fininho que o meu aqui é mais grossinho, mas só porque as letras são maiores. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Olha que interessante, 2 partes. A primeira parte se chama Parte sobre a Doutrina. Então ele esclarece céu, inferno, anjos, demônios, purgatório, medo da morte, passamento, tudo isso daí ele vai abordar. Na segunda parte, ele diz o seguinte, olha, para vocês ficarem seguros, tranquilos daquilo que eu juntei dos espíritos que eles nos ditaram, na primeira parte, eu vou trazer na segunda parte. Como é que ele vai trazer na segunda parte? 66 casos de manifestações de espíritos que estão no mundo espiritual, que através da evocação nas reuniões mediúnicas, eles se manifestam e relatam, descrevem como é a vida lá no mundo espiritual. Imagina que bonito a gente poder ler da segunda parte do livro Céu e Inferno, como é que é a vida no mundo espiritual. Já começamos ali a ficar curioso para ver como é que é, né? Tem 17 relatos de 17 espíritos que se dizem, eu estou feliz. 6, mais ou menos, eles dizem, eu não estou nem feliz, nem triste, estou aqui batalhando, sapateando para dar conta e eu voltar a fazer melhor. 10 espíritos, eles muito sofredores, estão sofrendo, aí eles vão dando os exemplos, dizendo por que estão sofrendo, arrependimento, e aí vai relatando. 9 relatos de suicidas, dizerem por que se suicidaram, o que eles tiveram a sensação que eles achavam que ia remediar o problema que tinha e aumentaram mais ainda o problema ao invés de resolver. 5 criminosos que se arrependem. Tem relatos de 5 criminosos que se arrependem, 5 espíritos endurecidos que não querem nem conversa. Não quero, não. Então, tem. E 14 relatos de expiações de quem veio para esse mundo para passar pela dor de cabeça erguida, com resignação e superar. Então, são 66 casos. A linguagem bem fácil, bonita, muito legal. Convido vocês a conhecerem. Em cada um desses relatos e em cada uma das explicações da doutrina, o Kardec vai nos fazer compreender
o que nós podemos aprender na leitura. Quando a gente lê o relato de alguém, porque quando alguém nos conta uma dificuldade, um problema, a gente sempre aprende alguma coisa com essa pessoa que está passando por aquela dificuldade. Então a ideia não é trazer curiosidade como se fosse uma novela. A ideia é trazer um caso para a gente se ligar, para fazer diferente, aprender e fazer diferente. Então olha que interessante, que instrutivo que são esses casos. Ele é um verdadeiro manual de informações preciosas para o estudo e para a compreensão dos fatos. Coisas que aconteceram. Tem data, tem nome, sobrenome, tudo nos relatos. Então, no decorrer desses exemplos, o que o Kardec, pela orientação dos espíritos, ele quer trazer? Ele quer trazer o norte da doutrina espírita, que é a moral cristã. O que é moral cristã espírita? Despertar em nós, que nos perguntemos: aquilo que eu estou fazendo, pensando e falando, é do bem ou não é do bem? Então, toda vez que eu me pergunto, na hora de tomar uma decisão, ou me questionando lá com a consciência, o que eu estou fazendo, pensando, que o pensamento também atua, agindo e falando, eu estou dentro da moral do Cristo ou não? Toda a proposta da doutrina espírita é sobre a moral cristã. Que a gente use o Cristo, o Evangelho, como o manual de conduta, para fazer melhor. E daí fazer melhor do que todos os casos ruins relatados, para que a gente possa um dia ser feliz como os relatos dos felizes. Nesse livro veremos que é explicado, nos mostrado que Deus não é um ditador, que Deus não é castigador, que Deus oferece a misericórdia, não com o intuito de presentear um ou outro, não. Ele oferece a todos que decidiram, após o arrependimento de suas faltas, começar de novo. E misericórdia é agir com o coração, com o córdia, com o coração. Então Deus age com o coração, nos ajudando a superar as dificuldades e a maioria das vezes aplana e amaina e deixa mais suave, suaviza as dificuldades. Quase todas as vezes. Se tinha 10 coisas para pagar, quando a gente verdadeiramente se arrepende e quer fazer uma vida melhor, com uma já está quitado. Mas tem que ser de verdade. E só Deus para saber se é de verdade. Porque não é para fazer... No mundo espiritual não tem teatro, tá? Ah, eu sei, eu sou conhecido de Deus. Não tem nada disso. É merecer. É isso que esse livro vai mostrar. Ele nos mostra que não existem sofrimentos eternos. Não existe arder no fogo do inferno para sempre. Não existe. Não existe. Porque Deus deu a todos a possibilidade de se tornarem perfeitos. Quando a gente diz que nós somos imperfeitos, significa que nós ainda não alcançamos a perfeição. Mas nós somos perfectíveis. Basta querer despertar o dever dentro de nós, despertar as boas condutas e agir no bem. Nos tornamos a caminho da perfeição. Mostra que no mundo, mostra que somos ignorantes quando erramos, por não conhecer a verdade. E que temos sempre a possibilidade de evoluir pelo esforço próprio. Então, se vocês, igualmente como eu, olham para trás na minha vida e
e vejo coisas que hoje eu não faria de jeito nenhum, é porque agora eu tomei conhecimento daquilo que a verdade se mostra e eu não faria mais. Então, não devemos, se alguma das pessoas que está aqui hoje traz a dor do remorso, mas eu não devia ter feito isso, mas eu me culpo, eu me condeno, estabeleçam que é daqui para frente. E sempre que vier o pensamento da cobrança na cabeça, porque a mim vem, e com certeza a vocês também vem, a lembrança de alguma coisa que a gente não devia ter feito. Eu sinalizei na minha cabeça como conduta própria assim, ó, para frente que eu olho, para frente que eu olho, para frente que eu olho. Eu domino ao meu modo de me apequenar, de me criar remorso, porque remorso não leva ninguém para frente, só para trás. E Jesus e Deus não quer ninguém para trás, só para frente. Então, todas as vezes que chega na minha cabeça assim, alguma coisa que eu fiz errado, logo eu prometi para mim mesmo, eu desvio o pensamento e digo para frente, para frente, para frente, no bem, na mudança, refazer, hoje eu não faria mais. E aí eu consigo seguir. Assim eu uso para mim. Se serve para vocês, pode ser que seja bom também. No mundo espiritual nos mostra que não há nem castigos e nem recompensas. O que há são sofrimentos decorrentes da imperfeição moral. Quando nós deixamos o corpo aqui no sepulcro, quem sente dor é o corpo. Quando a alma está encarnada no corpo e que eu corto a minha mão, a alma sente essa dor. Porém, tem a ver com a matéria. Quando eu deixei o corpo aqui, a minha matéria não dói mais. Pode incinerar o corpo que não dói mais. Mas nós levaremos ao mundo espiritual a dor da consciência moral. Então, nós precisamos encarar de frente as nossas imperfeições morais, olhando para como eu faria hoje melhor do que fiz quando eu não conhecia. Então, no mundo espiritual não tem fogo que queima, não tem nada disso físico. O que tem sim é um reconhecimento da própria consciência daquilo que fez quando não conhecia. Então, eu aconselho que todos que desejam buscar o esclarecimento acerca do destino das nossas vidas, que leiam esse livro com calma, sem pressa, refletindo, repetindo várias vezes os parágrafos para tentar compreender. Eu vou aproveitar os últimos minutinhos aqui, eu vou ler uma dos casos deste livro. Eu achei esse maravilhoso. Esse caso, que eu disse que são 66 casos, é um espírito de condição mediana. Por que eu escolhi essa condição mediana? Porque eu pensei assim, bom, eu tenho certeza que ainda não estou na qualidade de ser um espírito feliz, mas também estou na caminhada de querer ser melhor. Então a gente é mais ou menos, querendo melhorar, não consegue muito, tal. Então eu me identifiquei bastante com ele e tenho certeza que cada um vai se identificar também. O capítulo é sobre um espírito chamado Joseph Breck. Prestem atenção que é muito bonito. Ele morreu em 1840 e foi evocado em Bordeaux, na França, em 1862, 22 anos depois, pela sua neta, numa reunião mediúnica. Olhem que interessante. O título da manifestação dele chama Homem Honesto Segundo Deus ou Segundo os Homens. Olhem que interessante essa manifestação. Ela diz assim, querido avô, na reunião mediúnica, poderia o senhor narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Tudo o que quiseres, minha filha. Espio, olha que bonito isso aqui, as explicações. Aqui ele vai dizer, espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderia supor, mas de desgosto por eu não ter empregado bem o meu tempo
terra. Por isso que eu falei antes, aproveitar o tempo que a gente está aqui. Por esse motivo. Ele diz, eu não usei muito bem o meu tempo. E ela diz, como que o senhor não empregou bem o tempo? O senhor sempre foi um homem honesto. Sim, eu fui honesto do ponto de vista dos homens. Mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o honesto diante de Deus. Já que desejas instruir-te, minha querida filha, vou esforçar-me para mostrar a diferença. Entre vós, homens, vocês são considerados honestos quando respeitam as leis do seu país. Respeitam quando não fazem mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional. Mas do próximo tomam de forma frequente e inescrupulosa a honra e a felicidade, desde que a lei ou opinião pública não lhe alcancem a conduta hipócrita e culpada. Em podendo fazer gravar nas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas, vocês acreditam haver pago suas dívidas com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta não haver desobedecido à lei dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Olha como ele começa a explicar. Porque a gente pode ir ali e faz, respeita a lei, mas muitas... E aí quando morre, quer botar lá na lápide do seu túmulo, aqui jaz em paz, o fulano maravilhoso e tal. Não adianta nada, isso é perante os homens. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento dos seus semelhantes. Aquele que, movido pelo zelo que lhe inspira a sua meta, é ativo na vida. Por isso que a gente diz que o cristão é aquele que age no bem. Ativo nos cumprimentos dos deveres materiais que lhe são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho. Ativo nas boas obras, porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor pedirá contas um dia no uso que faz do tempo. Por isso que eu falei o tempo antes. O Senhor vai nos perguntar, o que vocês fizeram com o tempo que eu dei para vocês? O homem honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente palavras mordazes, veneno escondido em meio às flores, que destroem reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. É a maledicência, falar mal das pessoas. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor germe de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e indulgente para com os que o atacam. Jesus disse, se alguém te ofende, dá outra face. Que difícil que é, né, gente? Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que ofenda. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso e tão profundo dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Eis aí, aproximadamente, minha querida filha, neta, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Ele pergunta para ela. Não, eu falhei em muito desses deveres e confesso sem me envergonhar. Olvidei-me de Deus, fui levado ao esquecimento. Outros que se não representam infrações segundo as leis dos homens, não deixam de constituir transgressões à lei de Deus. Sofri muito quando compreendi isso, pelo que hoje aguardo com a esperança consoladora da bondade de Deus, que enxerga o meu arrependimento. Repete então, querida filha, estas palavras a todos aqueles que têm a consciência culpada, que reparem as suas faltas através das boas obras, para que se cubram com as lentes da misericórdia os paternais olhos de Deus.
que levarão em conta suas expiações, e então a poderosa mão divina lhes apagará as faltas. Então, nessa manifestação do Espírito, o que ele questiona? Perante os homens eu fui um santo, mas perante Deus, nem no silêncio das minhas condutas, nem sempre foi assim. Então, quando a gente tem uma manifestação de um Espírito assim, a gente se pergunta, olha que oportunidade para a gente repensar as nossas ações, o nosso modo de ser. E ele diz, aproveitem o tempo, porque o tempo é precioso. Se nós aqui decidirmos destinar tempo para coisas boas, você paga a mesma moeda do tempo se fizer coisas boas ou se fizer coisa ruim. O tempo anda do mesmo jeito. Se hoje à tarde eu sair daqui e fizer uma coisa boa, o meu tempo, que é a minha moeda que eu tenho nessa encarnação, vai andar do mesmo jeito que se eu sair daqui e fizer coisa ruim. Então é importante a gente tomar essa consciência de que essa moeda que nos é dada no início de cada encarnação compra, entre aspas, a conduta que eu escolho ter. E vai passar a vida do mesmo jeito para quem bem age no bem ou age no mal. Então, na importância dessa obra muito linda, eu sei que é bem corrido, mas ela é maravilhosa. Se vocês desejam comprar a obra ali, vê na livraria ali embaixo, ela é muito bela, é um dos fundamentos da doutrina espírita. Eu me coloco à disposição, se alguém for ler algum trecho, leia bem devagar, tá? Não é para correr para ler, não. É um pedacinho por vez, reflete. Aqui na casa todo mundo com certeza vai explicar se não entendeu. E mesmo que a gente não entenda tudo, alguma coisa a gente guarda na cabeça. Então, era isso. É uma obra maravilhosa. Tomara que eu tenha despertado em vocês a curiosidade. Certo? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, rogando ao Deus misericordioso que tenha misericórdia das nossas falhas, que Ele nos olhe como imperfeitos a caminho da perfeição, que cada reflexão seja sempre motivo para mudar e melhorar. Que cada dia, no decorrer do uso do tempo precioso que essa encarnação nos ofereceu, eu possa fazer escolhas melhores, aonde o meu norte, a minha baliza seja o bem próprio, mas acima de tudo o bem comum. Que eu seja melhor na minha família, que eu seja melhor na minha empresa, que eu seja melhor na minha comunidade e que eu possa fazer o uso precioso desse tempo de Deus. E em gratidão, entregamos a Ele o nosso propósito de sermos bons cristãos. Que tenhamos uma excelente semana de paz, de reflexões e de melhora. Que a luz e a paz esteja no coração de todos. Que assim seja.